Iniesta toca de lado. Aí o Mata. Juan Mata. Ih, o lance é perigoso. O lance é perigoso. Davi Luiz inverteu pro Pedro. Só você, Júlio César. A bola chegando. Davi Luiz. Essa ele tem que sair pulando, comemorar como gol. Na final da Copa das Confederações de 2013, esse lance evitou que o Brasil tomasse o empate no jogo e ainda permitiu ampliar o placar contra a Espanha, fazendo com que o time de Filipão erguesse o título mais uma vez. Talvez, se essa bola entrasse, o rumo da partida fosse outro. Mas então, por que Davi Luiz deveria comemorar como um gol se a função dele era tirar a bola? Porque o Brasil é o país do futebol, do Ronaldinho, do chapéu, do cara que faz o gol. É difícil você valorizar o zagueiro. No mundo inteiro aparece mais o jogador de ataque, na verdade. Em algumas culturas você consegue cultivar a figura do jogador de defesa. Então você tem a Alemanha com Beckenbauer, na Itália jogadores como Baresi, como Maldini. No Brasil, eu acho que você tem também zagueiros exaltados, mas é que assim, a nossa produção de jogadores ofensivos, ela é grande demais para que esse espaço surja. Eu não sei pontuar se existe justiça ou injustiça nisso. Eu só acho que assim, é irresistível exaltar o jogador de ataque no Brasil. Os jogadores de frente têm um lugar especial no coração do brasileiro, sejam pelos seus dribles desconcertantes ou pela função de marcar gols. Mas isso acaba gerando uma disparidade com os jogadores de trás. Conforme dados do Transfer Market, site especializado no mercado da bola, dos 25 jogadores mais caros atuando no Brasil, apenas 3 são zagueiros. Ainda sobre essa diferença, um defensor vale, em média, 40% menos que um atacante. Talvez o problema da desvalorização dos zagueiros seja que quando os zagueiros, quando as defesas se impõem aos ataques, quando elas ganham o jogo é mais chato. O jogo é menos emocionante. Eu tenho uma tese de que o 0-0 deveria ser punido no futebol. O 0-0 é uma derrota dupla. Então os dois deveriam sair de campo com 0 ponto. E aí os zagueiros não poderiam sair de campo como os heróis do 0-0. Eles são os caras que atrapalham o gol, né? E o gol é o que a gente quer ver no futebol. Eu acho que o zagueiro tem seu momento. Eu só acho que ele não pode ser o grande personagem da partida. Eu prefiro que quando o melhor em campo seja o atacante e o zagueiro seja esquecido, porque quer dizer que eu estou fazendo bem o meu trabalho e o time jogou bem. Porque quando o zagueiro geralmente é o melhor em campo ou alguma coisa do tipo, é porque o time não jogou bem. O gol é um adendo pro lateral. Nós fizemos um trabalho muito sujo ali durante o jogo, talvez é a posição que mais corra durante os 90 minutos, é uma posição realmente que tem que estar em todos os momentos do jogo, atacando, defendendo, né? Era o roubador da bola. Eu antecipava, roubava a bola, procurava onde é que ele estava ele e jogava para ele. Eu não era um jogador de ficar fazendo, dar toque para cá, para lá, nada disso. O meu era muito sério o negócio. Por isso que eu fiquei tanto tempo no Santos. É muito mais uma coisa de ser a vocação do coadjuvante. É muito difícil que um grande time tenha zagueiros como protagonistas. Só que o jogo da defesa é um jogo ainda mais coletivo do que o jogo do ataque. Tem que ter toda uma estrutura. Daí a valorização acaba sendo mais coletiva também. E não nominal, não individual. A individualidade faz com que os dribles, a velocidade e o faro de gol chamem a atenção do torcedor brasileiro. Lances que acabam sobrando para os zagueiros e laterais. Para evitar que isso aconteça, eles devem ter características diferentes dos atacantes. Para um bom zagueiro, eu acho que tem que ter uma altura boa, uma certa velocidade também. E unindo todas essas coisas, tem inteligência tática. Você saber se posicionar. Eu acho que o zagueiro que sabe se posicionar sempre vai conseguir chegar na frente. O jogo está muito pensado hoje, os próprios ataques se movimentam com muita dinâmica. Zaga hoje precisa de velocidade, porque as linhas de defesa precisam estar muito à frente, precisam dar um suporte ao meio de campo e ao ataque. Muita questão de inteligência, de leitura tática. O lateral ele não precisa ser um zagueiro, mas ele tem que ter no mínimo a movimentação defensiva de uma linha de 4, né? Muito bem clara na cabeça dele. Então é o que eu precisava fazer. Eu não precisava defender como um zagueiro, só que eu tinha que ter
posicionamento defensivo dentro de campo, né, muito mais correto, que eu tinha aquela questão na minha cabeça de quando a bola estava comigo, eu sabia muito bem o que fazer. Agora, sem a bola, era um pouco impaciente, eu estava esperando o meu time recuperar a bola para poder fazer algo, né? Então, até que eu tive que aprender a ser disciplinado taticamente dentro de campo sem a bola. Essa questão do posicionamento, da inteligência, da reação rápida, ela é muito importante hoje para os laterais. Eles hoje atacam muito mais numa função de apoio, né? Porque o futebol voltou a usar pontas, o lateral dá esse suporte. E os zagueiros hoje, a questão da altura continua relevante, talvez a questão da força hoje não seja tão importante mais. O contato, tu diz, é chegando junto. Também. Sempre chegando junto. Eu assustava, porque assim, normalmente o centroavante, ele está de costas para você, vai receber a bola, eu é que escolhia como vou bater sem o juiz saber. Mas não é como hoje, né? Fazer assim, o cara joga no chão, quer se matar lá. Lá na nossa época era porrada mesmo. Entre tantas qualidades que os defensores precisam ter para se destacar, existe uma que parece ser especial para os jogadores de trás: a liderança. Dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, 15 possuem capitães defensores ou com características de marcação. Você vê filme de faroeste, uma coisa assim, o xerife que manda na cidade. O xerife é que controla tudo. É aquele que é o capitão, é o xerifão. O xerifão chega junto, dá porrada. E eu, logo começando a dar porrada, xerifão. E eu, quando dei aquela declaração lá no aeroporto, todos os repórteres, tudo falando sobre o Escurinho, e daí o Escurinho. Eu falei, meu filho, quem é o Escurinho? Eu falei, como? O Escurinho é aquele... tá, aquele... você está falando dele por quê? Não, porque ele fez gol de cabeça, fez isso, aquilo, fez assim. Acabou a história dele. Aqui ninguém vai fazer. Quem manda sou eu sou o xerife. Pronto, marcou. O xerife era eu. Aí só me chamava assim. O xerife não gosto muito dessa palavra, mas eu me considerava assim, e até hoje eu sou bem chato, assim, vamos dizer, que eu acho que a palavra melhor é o chato, é o cara que quer ganhar sempre. A função de capitão, ela cabe melhor num defensor, porque é uma função mais do poder, entendeu? Assim, no jogo, né, no jogo de poder que tem num jogo de futebol, a função do capitão é uma função meio de ser o embaixador do time, o porta-voz nas negociações dentro do campo, de liderar essas negociações. Então é razoável que essa característica fique com os defensores. O treinador não tem como interferir toda hora no jogo. Ele vai, algumas vezes vai conseguir, outras vezes não vai conseguir, você não vai nem ouvir o treinador, tanta gente que tem no campo. Então você tem que ter gente dentro de campo, 3, 4 jogadores que consigam orientar. Tudo que estiver acontecendo de errado no campo, se você de trás não ajudar a orientar, a posicionar bem o time, vai estourar em ti. É mais fácil fazer isso de trás para frente, né? Ele tem uma visão mais ampla do campo. Você conhecendo um pouco, você começa a falar, você começa a orientar seus companheiros e isso vem a liderança automaticamente. Incomodou muito a gente porque não é verdade isso. Eu, como capitão do time, foi uma das pessoas que falei. E era um problema que a gente estava resolvendo internamente. Todos aqui respeitam muito a instituição. Todos aqui. Inclusive a equipe se concentrou para essa partida. Então a gente queria deixar claro isso. Que as informações que estão vazando estão atrapalhando e nós estamos aqui para defender esses jogadores. A posição de zagueiro também está associada à raça, à garra e até à virilidade, né? Você já teve grandes líderes nesse aspecto emocional que vem dessa área do campo. Os capitães que levantaram a taça no Brasil, o mais avançado é o Dunga, que era um meia com funções bem defensivas, né? Então, você teve Bellini, Mauro, Carlos Alberto, Dunga e Cafu. Então, você nunca teve um jogador do meio para frente levantando a taça de campeão do mundo pela seleção brasileira. Tem alguma coisa aí, né? O líder tem que ser uma pessoa com poder de observação melhor,
tem que ser uma pessoa que consegue pensar no que fazer quando as coisas dão errado. Se um time pega uma bola e consegue encaixar um contra-ataque, quem é que tem que resolver isso? É o defensor, não é o atacante. O atacante, o cara que joga na frente, ser um cara mais técnico, que não gosta muito de falar, não gosta muito de correr para marcar, eu acho que por isso que talvez os defensores sejam mais líderes mesmo. O Pelé, vamos dizer, ser xerifão, tu não vê. Jamais tu vai ver. Jogador técnico, ele não tem esse perfil. Ele não é de ficar brigando, nada. Ele pode. Eu acho que ele não tem tempo. Eu acho que ele não aprendeu isso. O que ele aprendeu, o aprendizado dele é que você passa uma bola mal para ele, ele vai lá, consegue consertar o negócio e você sai tocando. O fato de o cara jogar na defesa já está um pouquinho na personalidade dele. É um lugar que você não admite muita falha, por isso requer muita concentração. Já o atacante, ele necessita de ter uma outra forma de ver o jogo. Ele precisa ser um pouco irresponsável, vamos dizer assim, no sentido de tentar uma jogada diferente. Normalmente, o atacante é mais lúdico, né? Tá mais no terreno dos sonhos, então assim, ele arrisca muito mais. O zagueiro tem que ter a característica de arriscar menos, de correr menos risco. Por isso ele tem que olhar o jogo com mais serenidade, e tudo que se tem que exigir de um líder é serenidade. Serenidade essa que ajuda os atletas a suportarem momentos de pressão dentro e fora das 4 linhas. A torcida às vezes ela vai muito do que ela ouve, né? Meu pai falava muito isso. Por que o cara vai no jogo com o radinho? Ele quer ouvir a opinião do cara que está ali, o comentarista, o cara que está narrando o jogo. E muitas vezes os caras dão a culpa a alguém. E ser zagueiro é difícil, é uma posição que você não pode errar, porque se você errar, você fica marcado. Não, que o jogador de defesa é mais cobrado quando o time perde, não é uma análise tática ou técnica, é uma análise emocional. O atacante aparece num momento dramático que normalmente é decisivo a favor. Para o seu time perder, alguém na sua defesa tem que ter sido batido. E o zagueiro aparece nesse momento, normalmente quando é contra. É o gol do Gija na Copa de 50. O Bigode não conseguiu segurar e o Barbosa viu a bola entrar entre ele e a trave. Né? Quem são os caras que aparecem até hoje nesse gol? Quando se fala da tragédia da Copa de 50, você pensa no Ademir, que era o atacante, que era o cara que fazia os gols. Você pensa no Friaça, que fez o gol daquela partida. Não, quem você vê sempre é o Bigode, sendo ultrapassado pelo Gija, e o Barbosa, que não consegue chegar na bola. Então, assim, a imagem desses caras fica associada à derrota. As imagens da derrota brasileira na final da Copa de 50 ultrapassaram gerações. Um dos grandes responsáveis é Alcides Gija, autor do gol que deu o bicampeonato mundial à Celeste Olímpica. Silêncio que não se oía nada, não? Um silêncio enorme que, yo que sé, parece que no hubiera gente, parece. Yo estuve con Barbosa y me contó él que la pasaba muy mal, que le echaban las culpas a él. Y yo le dije, bueno, no tenés que hacer caso porque en la cancha son 11 contra 11, ¿no? Si se gana, ganan los 11. Si se pierde, pierden los 11, le digo, ¿no? Nunca é uma derrota pode ser explicada por causa de um jogador ou de um fato, mas para isso tem que ter organizado, tem que ter organização. Defesa, meio de campo, até chegar ao ataque. É o extremo ajudando o lateral, é o volante ajudando o zagueiro, é o atacante, aí que tá, uma coisa que se usa pouco no futebol. A equipe começa a defender pelo atacante. Não espera a equipe adversária passar o meio de campo, não. Os atacantes começando apertando os zagueiros, a bola já não chega tão redonda para o volante deles. O nosso meia tem mais facilidade em chegar as linhas muito juntas e sabendo o momento de atacar. Apesar de o ataque ser mais valorizado no futebol, quando falamos em títulos, a situação se inverte. Se olharmos todos os campeões brasileiros no formato disputado em 20 clubes, apenas o Cruzeiro teve ataques melhores que as defesas. É possível notar também que as equipes a levantar a taça variam entre a primeira e quarta melhor defesa do ano. Já no ataque, essa oscilação aumenta para o primeiro e nono lugar. O ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato. Você pode ter um ataque
super eficiente, super produtivo, mas quem vai te dar a sustentação para ganhar um campeonato longo é a defesa. Agora, os treinadores que entenderam isso, mesmo tendo resultado, eles foram criticados. Você vai pegar aí Muricy, você vai pegar o próprio Tite, você vai pegar o Cuca. Algumas pessoas se incomodam com isso. Eu vi até entendido aí falar que é Cuca Ball. Treinadores que tiveram um cuidado defensivo e que podiam não ter um estilo de ataque muito elaborado, não enchesse os olhos. Mesmo que tivesse uma sofisticação tática, mesmo que tivesse jogadores bons tecnicamente, mas quando a gente bate o olho, isso vale para a torcida, isso vale para a imprensa, a gente bate o olho num time e vê que ele está montado de trás para frente, né? Que o foco está na consistência defensiva, para que depois você resolva as coisas no ataque, a gente tende a fazer uma avaliação negativa do time, quando na verdade a consistência defensiva ela é importante para qualquer temporada longa, em qualquer campeonato. Não só no futebol, mas em qualquer esporte coletivo, especialmente, a defesa é muito importante e é mais difícil de ser trabalhada. O ataque vive muito do talento dos jogadores que atuam nesse setor do campo, né? A defesa é uma coisa mais esquemática, que depende de mais trabalho, de mais treino. Depois o modo de jogar aí vai muito da história do clube, muito da característica do treinador também. Vamos dizer assim, todas as temporadas que eu tive na Roma, é uma equipe que tem que jogar para frente. Eu nunca consegui conquistar um título na Roma. Agora eu tive uma participação no Corinthians, onde que era um time extremamente defensivo e ganhei tudo no Corinthians. A história do futebol é essa troca. Bom, inventamos um jogo aí que ninguém sabia ainda como é que era. O que tem que fazer? Tem que botar a bola lá no outro gol. Uai, qual é a reação natural de todo mundo? Então vamos levar o time todo lá para frente e tentar fazer gol. E a questão da defesa, eu acho que ela se torna mais importante porque é ela que consegue dar algum equilíbrio ao jogo. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de ser zagueiro. Na minha vida profissional, eu tive mais sucesso com equipes que defendiam mais, que valorizavam mais, do que equipes que atacavam mais. Qual seria a tua linha de defesa? Rapaz, eu acho que eu teria o Roberto Carlos do lado esquerdo. O craque que eu vi jogar na lateral direita é o Leandro. E junto com o Beckenbauer, talvez o Baresi. Já que citou 2 zagueiros de fora, quais seriam os teus dois zagueiros ideais para compor essa linha? Se eu tivesse que escolher 2 zagueiros assim na história do futebol brasileiro... Peraí, deixa eu pensar um pouco para não cometer injustiça. Vasculhando a memória aqui, né? Talvez eu esteja contaminado pelo preconceito e não consiga escolher o grande zagueiro brasileiro. Eu vou assim pelo papel que o Domingos da Guia representou, né? E vou botar o Carlos Alberto nessa lista, porque embora não fosse zagueiro, ele traz um toque brasileiro de categoria, de saída de jogo para essa função. Acho que fica uma dupla legal. Engraçado isso, foi difícil mesmo.